Agradecemos a todos que têm estado estudando a palavra de Deus a cada semana conosco. Vamos fazer uma oração para que Deus esteja nos conduzindo. Nosso Deus e Pai, que o Santo Espírito nos conduza nos momentos que se seguem. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa semana é um dia no ministério de Jesus. Então vamos acompanhar pela palavra de Deus, né, Jesus e o processo dele em nos trazer a verdade. Marcos 1,17, Jesus disse: Vinde após mim, ou seja, vem, segue, e eu farei que sejais pescadores de homens. Jesus fez esse chamado aqui aos discípulos, né, os apóstolos. E alguns deles trabalhavam com pescaria, peixes, né, e Jesus estava convocando eles para agora trazer homens para a salvação. E podemos ver, todos, Deus tem um propósito para cada um de nós. E esse propósito de Deus é para que cada um de nós, alcancemos a salvação. Dentro desse propósito, Deus trabalha também com um chamado. Cada um de nós recebe um chamado. Aqui em Mateus 22,14 diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ou seja, chamado significa o convite que nós recebemos. Cada ser humano recebe. Mas escolhido significa, dentro do processo de chamado, alguns aceitam, né? Outros não aceitam. O que aceita é escolhido. O que não aceita não é escolhido. 1 Tessalonicenses 4,7 diz assim: porque não nos chamou Deus para a imundícia. Então, o propósito de Deus não é que a gente continue no pecado, que a gente continue no mesmo caminho que nós vimos trilhando até aqui, mas sim para a santificação. Santificação significa separar a nós, cada um de nós, um propósito. Então, qual é o propósito que Deus fez ao criar a humanidade? Nós temos que entender, esse é o propósito original. Está lá Gênesis 1, 26, né? Verso 27, diz assim: Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. O 27 diz: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus tem um propósito para mim, para você, e esse propósito é que nós fomos criados para ser a imagem e semelhança dele, com responsabilidades também e com obrigações, né? E com privilégios. Aqui nos diz Efésios 3, de 9 a 11, diz assim, que era propósito de Deus demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério. Que mistério é esse? Diz que é o mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus. Então, Deus tem umas coisas que ele mantém em segredo até que haja necessidade de ser revelado. E diz, o Deus que tudo criou por meio de Jesus. Então diz aqui novamente a revelação, que tudo foi criado por meio de Jesus. Por meio, por intermédio, através, ou seja, quem fez o processo em si é Jesus. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Então, multiforme significa que várias formas, né, da sabedoria de Deus vai ser revelada através da igreja, através de nós. Nós compomos a igreja. E os principados e potestades que estão nos céus vão passar a entender a graça, a misericórdia de Deus. E diz aqui, segundo o eterno propósito que Deus teve, né? E fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o eterno propósito de Deus foi juntar, por Jesus, unir todas as coisas. Salvar e unir todas as coisas. Gálatas 4,4 diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, a gente pode entender que os propósitos de Deus, cada um deles, né, tem um momento e um tempo certo. Tanto o propósito de Deus, né, para salvar a humanidade, como para salvar individualmente a mim ou você. E o convite que Deus faz para mim e para você também, eles são individuais. E também existe o convite para cada um dos seres humanos. E aí, Isaías 55, de 1 a 3 diz assim: Ó vós, todos que tendes sede, vinde às águas.
Então Deus está convidando a cada um de nós, a mim, a você, a vir às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprar e comer. Então, como é que vai comprar sem dinheiro? Mas Deus diz que tem uma maneira. Sim, vinde, comprai sem dinheiro, sem preço, sem vinho e leite. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? Então, muito de nós, às vezes, gastamos nosso tempo, nossos recursos em coisas que não alimentam. E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Deus está fazendo uma pergunta para mim e para você hoje. Às vezes nós estamos perdendo nosso tempo envolvido com coisas que não, de fato não vai nos satisfazer. Deus fala: ouvi-me atentamente e comei o que é bom. Então, muitos de nós temos que aprender a comer de fato as coisas que nos fazem bem. Diz mais: e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Como é que a gente vai ser satisfeito? Indo a Deus. Ouvi e vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Então Deus promete para todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, passam a ser descendentes de Abraão e também, por consequência, receber também as bênçãos que Deus prometeu a Davi. Então, todo ser humano tem essa oportunidade. Eu, você também. E aí a Bíblia nos diz, né, que alguns receberam o convite, como Pedro, Tiago, João, Filipe. E aqui conta os relatos, como foi a reação deles. Marcos 1, 18 a 21 diz que alguns receberam o convite de chamar de Jesus e diz, e deixando logo as suas redes, seguir. Então, não são todos que fazem isso. Né? Ouvir o convite de Jesus, deixa tudo e segue Jesus. E passando dali um pouco adiante, diz que Jesus viu Tiago, de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo também o chamou. E eles, deixando seu pai, Zebedeu, no barco com os jornaleiros, foram após ele. Eram pessoas que recebiam um chamado e Deus já tinha um propósito para eles e eles aceitaram esse propósito. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga ali ensinar. Então Jesus tinha o costume de estar na igreja que dia de sábado. E o que fazia no sábado? Ensinar. Ensinar o quê? As escrituras. Aqui nos fala, em João 1, 40, 43, era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João. Então João deu um testemunho, que João, esse é João Batista, deu testemunho de Jesus, e eles ouviram. E o haviam seguido, passaram a seguir Jesus. E este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse, achamos o Messias. Que maravilha. Eles reconheceram a Jesus como Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas. Deus mudou o nome de Simão aqui para Pedro. Cefas significa pedra. E mostra o caráter de Pedro. Seria alguém que se tornaria uma rocha. No dia seguinte que Jesus ia a Galiléia e achou a Filipe e disse também, segue. Então Deus pode estar fazendo um chamado para você hoje, a segui-lo. Está disposto você a segui-lo? Nós temos que ouvir a verdade e ao ouvir a verdade tomar uma decisão. Lucas 9:62 diz, e Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então você começou a conhecer a Jesus, começou a conhecer a verdade, às vezes já está seguindo e de repente você volta atrás. A Bíblia está dizendo que você olhar para trás não é digno do reino de Deus. Olhe para Jesus. Não olhe para os problemas das pessoas, né, das igrejas, mas olhe para Jesus. Ele morreu por você. Mateus 24, 11 a 14 diz assim, por que Jesus fala isso? Porque vão surgir muitos falsos profetas. O que é falso profeta? Alguém que está levando os falsos ensinamentos. E a gente pode ver agora, né? TikTok, né? Instagram. As pessoas falam, dizendo que Jesus
não está nas profecias, que Jesus não está relatado nos escritos do Antigo Testamento. Então, e pessoas que são consideradas doutas, né? Doutores em religião, em ciência das religiões, mas que a Bíblia diz o quê? Que é um falso profeta. Porque o propósito dessa pessoa é enganar. E a Bíblia diz que vão enganar muitos. E ele diz, e por se multiplicar a iniquidade, ou seja, aumentar o pecado, o amor de muitos, cara. Então tem gente lendo a Bíblia, tirando até títulos de mestrado, doutorado, né? E na verdade para desviar as pessoas de Jesus, desviar as pessoas da verdade. Que lástima. As pessoas vão pagar muito caro, né? São falsos cristos, falsos profetas, né? Falsos mestres. Mas a Jesus diz aqui, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar o quê? Em Deus. Perseverar em quê? Em seguir a Jesus, em confiar em Jesus. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo. Então a Bíblia diz que mesmo com esses falsos cristos, com esses falsos profetas, o evangelho do reino vai ser pregado em todo mundo. Está sendo. Eu estou fazendo parte disso. E estou trazendo para você aqui o evangelho. E evangelho é as boas novas, boas notícias de salvação. E em testemunho a todas as nações. Em testemunho por quê? Porque as pessoas, ao falar de Deus, falar da Bíblia, estão dando testemunho nas suas vidas. Então, o evangelho é prego com a vida, em testemunho a quem? A todas as nações. E então virá o fim. O fim está muito próximo. Pode ser que as últimas pessoas que estejam ouvindo a mensagem de salvação, pode acontecer a qualquer momento. Lucas 9, 23, 24 diz assim: e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então a gente tem que tomar uma decisão, como eu falei. Se quer seguir a Jesus, tem que negar a si mesmo, carregar a cruz. Carregar a cruz, às vezes são problemas, dificuldades que você esteja passando, né? Incertezas. Você tem que aprender a carregar. E negar a si mesmo. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos seguir outro rumo, mas tem que seguir a Jesus. E seguir a Jesus. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, vai perder. Se você quiser manter a sua vida, e o mundo que Satanás quer que você esteja com essa vida, você de fato está perdendo. Mas qualquer que, por amor de Jesus, perder a sua vida, ou seja, deixar para trás o mundo, deixar para trás as estratégias que Satanás tenta fazer para a gente desistir da fé, né? Na verdade, vai ser salvo. Vai salvar a sua vida. Você tem que fazer essa escolha. Eu já fiz a minha. Eu vou negar a mim mesmo. E vou seguir Jesus. Marcos 1, 23 e 27 diz assim: Jesus estava na sinagoga. E estava nessa sinagoga deles um homem com espírito imundo. Então, no passado existia, hoje também existe. Você vai para a igreja, tem pessoas lá que estão com espírito imundo. E diz, o qual exclamou, o espírito, né? Diz, que temos contigo, Jesus. Eles reconheceram a Jesus. Vieste destruir-nos, eles sabem que um dia vai chegar o fim dele. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Muitos não querem reconhecer Jesus, mas os próprios espíritos, né, malignos reconhecem Jesus. E repreendeu Jesus dizendo, cala-te e sai dele. Nossa, os espíritos, né, imundo pode tomar controle da vida das pessoas, infelizmente. E então o espírito imundo convulsionando, ou seja, estava de fato resistindo, às vezes não querendo sair, mas Jesus deu uma ordem, e clamando com grande voz saiu. Oh, glória. Jesus pode fazer isso com você hoje, se você pedir a Ele. Não somos nós, mas se você pedir a Ele, Ele faz. E todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si, dizendo, o que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles obedecem. Por que eles obedecem? Porque eles sabem quem é Jesus. Eles sabem que Jesus é o Santo de Israel, é o Santo de Deus. E nós sabemos, nós reconhecemos Jesus como Santo de Deus, como aquele que tem autoridade para me salvar e te salvar, me transformar e te transformar. Às vezes a gente passa anos, né,
e não quer aceitar a autoridade de Jesus em nossas vidas. Judas 1:4-7 mostra claramente que aquele espírito, né, quando falou vieste destruir, não sabia que Deus já definiu um tempo de limite para cada um deles. Diz aqui, ó, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios. Como eu falei, tem homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. Eles estudam a Bíblia, às vezes alcança títulos, mas para desviar as pessoas da verdade. Que lástima. Negam a Deus, o único dominador e o Senhor nosso Jesus Cristo. Negam a Jesus. Diz que Jesus não está relatado no Velho Testamento. Mas quero lembrar-vos, Pedro aqui está dizendo para mim e para você, o livro de Judas, né? Está dizendo. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, aqueles que não creram serão destruídos. No final, eles serão destruídos. E aos anjos que não guardaram o seu principado, ou seja, as ordens que Deus tinha dado para eles, mas deixaram a sua própria habitação. A habitação aqui é corpo, né? Ou seja, o próprio corpo. E o que é que eles fizeram? Reservou eles, né, na escuridão, em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Então, é por isso que aquele demônio falou, já vieste nos destruir, porque Deus já manteve eles em prisões eternas, na escuridão, para o grande dia de juízo que vai acontecer. E a Bíblia diz, assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, e após outra carne, ou seja, um homem estava indo ter relação com outros homens, Deus criou o homem para ter relação com mulher, e vice-versa. Mas aqui diz que os homens estavam praticando fornicação, indo após outra carne. E diz que isso foi posto como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, o fogo eterno aqui não é porque ele ainda continue queimando lá a cidade de Sodoma e Gomorra. Alguns falam que fogo eterno significa, né, que é o inferno. Lá a Bíblia diz que os ímpios vão ser lançados no lago de fogo. Né? Fogo eterno, está lá em Apocalipse 20. E alguns deturpam dizendo que esse fogo eterno aqui é que vai durar para sempre. Não é. A Bíblia diz aqui, ó, e o diabo que os enganava, 20, verso 10, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Alguns dizem que esse todo sempre aqui é eternamente. Não. A Bíblia diz aqui que esse lago de fogo aqui é o fogo, né? Fogo similar a um fogo eterno. Mas o fogo eterno que foi lançado lá, né? E aqui a Bíblia diz também que, ó, Apocalipse 20, 14, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Então, o lago de fogo é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado nesse lago de fogo. Então, diz que é para todo sempre aqui. Que todo sempre isso aqui? A Bíblia diz que é o lago de fogo eterno em Sodoma e Gomorra também. Só que o fogo ainda não está queimando Sodoma e Gomorra. Mas as consequências, uma vez que foi lançado aquele fogo, ele consumiu tudo. Sodoma e Gomorra foi extinta, foi destruída. Então significa que os ímpios, Satanás, serão destruídos. Não é que eles vão ficar eternamente sendo queimados, né? Porque senão a gente dizer que o fogo é eterno Sodoma e Gomorra, também teria que ter fogo lá até hoje. Se não tem mais hoje fogo, significa que as consequências do fogo é que são eternas. Ou seja, a morte das pessoas que serão lançadas no lago de fogo, que é a segunda morte, é para o quê? Aí as consequências são eternas. Assim. Atos 2:42 diz: o que nós temos que fazer então? Sendo que tem falsos cristos, falsos profetas, pessoas ensinando as pessoas, né, a desobedecer a Deus, a se envolver, né, com fornicação, homens tendo relação, homens ou mulher com mulheres. Né? Isso tudo faz parte, né, do processo de condenação. Então a Bíblia diz aqui qual é o caminho que nós devemos tomar e seguir. Atos 2:42.
perseveravam na doutrina dos apóstolos. A gente tem que perseverar na doutrina. Doutrina que é ensinamento. Não se envolver com isso. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É isso que nós temos que estar fazendo hoje. Lendo a Bíblia, continuar seguindo a doutrina que está revelada nas Escrituras, manter a comunhão uns com os outros, partir o pão, ou seja, comer juntos e continuar orando para poder vencer as provas. A Bíblia nos diz aqui, em Marcos 1, 29, 34, né, que logo saindo da sinagoga, Jesus, né, e outros foram à casa de Simão. Simão aqui é Pedro. De André, com Tiago e João. E lá diz que a sogra de Simão estava deitada com febre. Naquela época, ter febre era uma situação de risco. Ainda hoje é. Eu tive febre agora há pouco tempo. E é difícil. Pode haver, se ultrapassar determinado limite, você pode não voltar. E disse que ela estava deitada com febre e logo falaram dela. E então, chegando-se a ela, Jesus tomou ela pela mão, levantou-a e imediatamente a febre a deixou e ela se viu. Nosso Deus, Senhor Jesus, é o Senhor da vida. Na presença dele, a morte, a doença não se permanece. Diz, tendo chegado a tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. Que glória, né? Eles reconheciam Jesus. Diz que toda a cidade se ajuntou à porta e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. Que bênção. Expulsou muitos demônios, porque não deixava falar os demônios, porque eu conhecia. Então, o mesmo Jesus do passado é o mesmo Jesus hoje. Ele pode fazer por você hoje? Isso pode. Você pedindo, ele pode fazer por você. Você está pedindo com fé? Diz aqui, Isaías 66, 21, 23, diz Deus que no futuro não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Também diz aqui, deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas. Deus vai escolher do meio do povo alguns para ser sacerdotes e outros levitas, diz o Senhor. Porque como novos céus, nova terra, que hei de fazer, estarão diante da minha face, diz o Senhor. É a promessa de Deus, para mim e para você. Assim também há de estar vossa posteridade e vosso nome. Então Deus quer que esteja não só a mim, eu, Pedro, mas também minha esposa, meus filhos e meus descendentes. Esse é o plano de Deus para mim e para você. Você e sua família estejam no céu, na eternidade. E será que desde uma lua nova até outra significa que vai continuar tendo lua nova? E de um sábado até outro, o sábado aqui não é domingo, é sábado. De um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Então, o dia que Deus reservou para que o povo dele se encontre com ele na eternidade é dia de sábado, não é domingo. O dia do Senhor é o sábado, não é o domingo. João 10, de 7 a 11, diz aqui, tornou, pois, Jesus a dizer, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então, as ovelhas, para entrar e sair sem risco, elas têm que passar por uma porta. E a Bíblia de Jesus fala que ele é essa porta. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Né? Então, Jesus está claro aqui. Vários cristos, vários profetas, né? Jesus diz que todos esses são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não os ouviram. Verdadeiras ovelhas não vão ouvir a Jesus. E Jesus diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagem. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Diz, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Quem é esse ladrão? Satanás. E eu vim para que tenham vida. Jesus veio para nós termos vida. E que tipo de vida é essa? Tenham com abundância. E a abundância que é a vida eterna. Ele diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então Jesus deu a vida dele por mim e por você. E ele quer que nós ouçamos a voz dele.
e que nós entremos e saímos, porque Ele é a porta. Ele é o bom pastor. Marcos 1, 35 a 38 diz assim: Jesus levantava-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. E ali, ó, Jesus mostra que nós temos que ter tempo para orarmos. Orarmos de forma individual, em secreto, oração secreta, oração você e Deus. E tem que ter um lugar apropriado para isso. E seguiram-no Simão e os que com eles estavam. Seguiram Jesus. E achando-lhe, disseram: todos te buscam. E ele disse: vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Então Jesus mostra que você tem que cumprir os propósitos para qual Deus te trouxe. O propósito Deus trouxe Jesus era salvar a raça humana. Então não podia ficar somente em um lugar. Jesus foi de um lugar a outro, pregando o evangelho. Mas o que ele fazia? Lucas 5,16, ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orar. Então, às vezes, nós temos que estar num deserto para poder orar. Você pode estar num deserto da sua vida, passando muitos problemas e dificuldades. Aproveite esse momento que você se encontra. Orar. Orar a Deus, para receber poder. Lucas 22:44 fala: e posto em agonia, orava mais ainda intensamente. Então, quando você estiver numa situação crítica, Jesus, quando estava em situação crítica, aí que ele orava mesmo. Às vezes a gente tem a tendência de querer parar de orar, não. Aí é que temos que orar. Diz, e o suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam. Então, Jesus me dá, mim e você, o exemplo. Aqui diz Tiago 5,13: está alguém entre vós aflito? O que tem que fazer? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Isso é para que Deus me dê o poder. Efésios 6,18 diz também, né? Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito Santo. Vigiando nisto com toda a perseverança. Então temos que ter perseverança para o quê? Para orar e suplicar. Suplicar é clamar a Deus. Súplica também por você, por seus familiares, também por todos os santos. Temos que orar por nossos irmãos que estão passando por dificuldades no mundo. Ore por eles. Tem irmãos nossos em situações muito difíceis, meus irmãos. Em países socialistas como China, Coreia do Norte, né? Venezuela, né? Cuba e outros lugares, muito difícil a pregação do evangelho. Até para você ter uma Bíblia, você pode ser preso. Você falar de Jesus, como a gente está falando aqui, a internet cai. Ou você pode aparecer alguém de repente e prender você. Infelizmente, estão tentando implantar em vários países ainda regimes socialistas. Né? Praticamente é para perseguir o evangelho. Onde o socialismo chega, o evangelho é perseguido. Por isso que temos que ter muito cuidado. Não devemos fazer parte nem apoiar quem apoia esses sistemas. Aqui Salmo 5, verso 3 diz: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Então, temos que orar de manhã. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. A gente ora e esperamos a Deus. Qual a resposta que ele vai nos dar? João 17, de 1 a 3, Jesus nos dá o caminho como nós devemos trilhar. Jesus falou assim, levantando seus olhos ao céu. O que é que Jesus disse? Disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique aqui. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne. Então Jesus tem poder sobre toda a carne. Para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Então quem é que nos dá a vida eterna? Jesus. E que é a vida eterna? Meu Deus do céu. Jesus responde para mim e para você. E a vida eterna é esta. Olha que maravilha. Que te conheçam. O que é a vida eterna? É conhecer a Deus. Como é que a gente conhece a Deus? Pelas Escrituras, Deus.
porque tem muitos inimigos tentando desviar a gente da verdade. Diz que Deus deixou as Escrituras para que a gente pudesse conhecer a Ele. Conheço a Ti só, por único Deus verdadeiro. É o único. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus é o Deus, o Filho. E o Espírito Santo é Deus, Espírito. Esse é o Deus que nós temos que conhecer. E se nós conhecemos a Deus, nós temos o quê? A vida eterna. E aí nós podemos ver que não importa o que você possa estar passando. Doença, problema, dificuldade. Hoje as doenças autoimunes estão tomando de conta, né? Nós podemos saber que depois da pandemia, né, muitas doenças, né, têm surgido, né, na população. E diz aqui que Deus tem solução. Pode ser que a solução não seja agora, imediata, mas Deus tem solução. Porque Ele vai dar a vida eterna àqueles que creem. E aproximou deles aqui um leproso, que rogando-lhe e pondo-lhe de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar. Então nós podemos fazer isso ainda hoje. Pedir a Jesus. Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse: quero ser limpo. Que maravilha, né? E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ele ficou limpo. Olha que coisa. Podemos pedir a Deus, Jesus, cura agora. E advertindo severamente, Jesus logo o despediu. E disse: olha, não digas nada a ninguém, porém vai e mostra-te ao sacerdote. Então Jesus continua validando aqui, meus irmãos, as escrituras que existiam no passado. As escrituras lá em Levítico dizia que quando você tinha lepra, você tinha que ir perante o sacerdote. Jesus está pedindo para ele fazer isso aqui, ó. E oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Então, Jesus ensinando para nós aqui que as escrituras devem ser seguidas. Ele não está abolindo. Mas ele, tendo saído, começou a pregar muitas coisas e a divulgar o que acontecia. E alguns dizem: não, mas Jesus aboliu o sacrifício por Deus. Sim, porque ele disse que eu sou o cordeiro, tira o pecado do mundo, não precisa mais de cordeiro. Mas aquilo que ele disse que não tem mais validade, sim, mas o que ele disse que mantém, se mantém. Ou se ele não disse que isso foi alterado, continua. Diz que Jesus, sendo saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que aconteceu com essa pessoa. De sorte que Jesus já não podia mais entrar publicamente na cidade. Né? E quando a gente tem uma cura, né, tem um milagre de Deus, a gente vai ter que falar. Jesus passava muita dificuldade aqui, porque os inimigos queriam matá-lo. Por isso que ele estava dizendo aqui: não anda falando, cuidado, não fale muito, né? Mas conserva-se fora em lugares desertos, em todas as partes de ter com ele. Sabe por quê? Porque Satanás, queria atrapalhar o plano da redenção, queria que Jesus morresse, né? Sem ter cumprido a missão e o propósito para o qual Deus tinha trazido ele. Chega momentos aqui que Jesus diz em João 7,6: disse-lhe, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Novamente em João 7,8, Jesus diz: subi vós a esta festa. Eu não subo ainda essa festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Então Jesus sabia tudo o que tinha que acontecer, e na minha vida e na sua vida. Por que determinadas coisas não estão acontecendo? Mesmo a gente orando, mesmo a gente clamando, a gente pedindo a Deus, a gente está demorando ou não está acontecendo nada aparentemente, sabe por quê? Porque ainda pode ser que não seja o tempo. Colossenses 4,5 diz: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A gente tem que remir o tempo. Se nós estamos orando e as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente pensa, tenhamos confiança em Deus. Eu falo isso para mim também. É muitas dificuldades, muitas vezes dúvidas. Segundo Timóteo 4,2 diz: pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Se você não está recebendo aquela bênção que você pensa, faça a sua parte. Pregue o evangelho, né? Em tempo e fora de tempo. Ensine, repreenda, porque a Bíblia diz, ó, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Use o seu WhatsApp, use o seu Facebook, o seu TikTok, o seu Instagram para pregar o evangelho com o seu testemunho.
por sua vida. Envie a mensagem para alguém. Manda a mensagem da Bíblia para alguém. Pode ser que essa pessoa esteja necessitando daquela mensagem. Faça a sua parte. Porque Deus sabe, todos nós, Deus tem um propósito. Marcos 13:3 diz: olhai, vigiai e orai. Olhai para as coisas que estão acontecendo. Nós estamos no fim. Vigiai em oração, né? Ore, porque não sabeis quando chegará o tempo. E de fato, pode ser a qualquer momento. Então, meus irmãos, sobre o tempo, diz que o nosso Deus tem o céu e a terra sob o seu comando. Hein? Que glória. E sabe justamente o de que nós necessitamos. Ele sabe o que nós necessitamos. Só vemos um pequeno trecho do caminho que está à nossa frente. A gente nem vê, consegue nem ver o trecho. Mas todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, para Deus, todas as coisas estão claras. Ele está entronizado acima do tumulto da terra. Então, olhe para Jesus, olha para o nosso Deus. Todas as coisas estão ao alcance da sua divina supervisão, inclusive a minha vida e a sua vida. Lá da sua grande calma eternidade, ele é eterno. Ele comanda o que em sua providência vê ser o melhor para mim e para você, e o melhor para o universo, o melhor para todos. Temos confiança nele? Aqui diz em Atos dos Apóstolos, fala: apenas os que estão a receber constantemente novos suprimentos de graça terão o poder proporcional à sua necessidade diária. Você tem que receber todo dia graça e sua capacidade de usar esse poder. Você tem que usar também. Em vez de aguardar um tempo futuro em que, mediante uma concessão especial de poder espiritual, alguns achando, né, que tem que receber um poder, né, fazer muita coisa. Não é isso, não. Viva de acordo com o que você já está recebendo. Recebam uma habilitação miraculosa. Estão alguns esperando isso, né, para conquistar as almas. Não fazem nada. Rendem-se diariamente a Deus. Aqueles que estão no caminho certo, eles se rendem diariamente a Deus, para que os tornem vasos próprios para o seu uso. Aproveitam cada dia as oportunidades do serviço que encontra ao seu alcance. Aproveite as oportunidades que Deus tem te dado, as pessoas que Deus tem feito você fazer contato. Diariamente testifique em favor do Mestre. Porque testificar, viva de acordo com a vontade do Mestre. Onde quer que esteja, seja em alguma humilde esfera de atividade no lar, faça seu melhor, seja fiel no pouco. E algum setor de utilidade pública, seja onde você estiver, faça a sua parte. Seja fiel a Deus no pouco, para que Ele te coloque no mundo. E Deus te abençoe e te dê um bom fim de semana, minha irmã. Já desejo a ti um feliz sábado. Começa quando? Ao pôr do sol da sexta, ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares.